Alvíceras, Êxodo frente e verso, capítulo 3 pela Bíblia NVI Arqueológica. No último vídeo eu gravei toda a leitura do capítulo 3, fazendo todos os comentários, lendo as notas de rodapé, e ficou faltando a apreciação dos cards informativos, que é uma peculiaridade de algumas bíblias de estudo. Por exemplo, a BKJ, a King James de 1611 da Biv Books, a essa aqui também, a NVI Arqueológica, a NAA com estudos Holman, a de estudo também da Thomas Nelson, entre outras, Então vamos aqui no caso com a NVI. Nós começamos o capítulo 3, ficaram faltando dois cards informativos. Este aqui primeiro é intitulado Notas Históricas e Culturais. YHWH, o nome de Deus no Antigo Testamento. Então esta nota aqui vai tratar, este card interativo, informativo, vai tratar do nome de Deus no Antigo Testamento, o tetragrama YHWH. Lembrando que, como nos lembra o grande Oswaldo Luiz Ribeiro, tem uma ou duas bíblias aí, ou até um ou dois livros que trazem, livros técnicos que trazem JHWH. Não pode ser JHWH, mas em hipótese alguma, tá ok? O correto mesmo, considerando o original, é YHWH. Vamos à leitura. Êxodo 3. Conhecido por diversos títulos nas Escrituras, o Deus de Israel tem apenas um nome pessoal, YHWH. O original, escrito na língua hebraica, não contém vogais. Costuma se referir a esse nome como tetragrammaton, palavra derivada de um termo grego que significa 4 letras. Tetra, 4, grammaton, letra. E cada aspecto de YHWH, sua pronúncia e significado original, é amplamente debatido. Aí pausa para o comentário, Por que ele diz aqui que não havia vogais na língua hebraica? Porque de fato mesmo não havia mesmo, Realmente não havia. Depois, se eu não me engano, ali por volta do século VIII da Era Comum, os maçoretas, assim chamados, aqueles estudiosos que se preocuparam com o risco iminente de o hebraico, a sua leitura, a sua decodificação, acabar sendo esquecida, porque quando os israelitas são espalhados, não apenas pela grande diáspora, porque foram várias diásporas ao longo da história que os judeus, às quais os judeus foram submetidos, mas nessas muitas diásporas às quais eles foram submetidos, eles foram se espalhando pelo mundo e deixando cada vez mais de falar a língua original, a língua hebraica, ou pelo menos de tê-la como sendo a sua língua materna, para falar outras línguas, pois eles foram nascendo em outros locais, em outros países. Então, os maçoretas, preocupados com a manutenção dessa identidade linguística e cultural, já que a língua para o judeu, para a Bíblia como um todo, é fundamental, então eles criaram as vogais, não o som delas e nem a presença delas na leitura, no entendimento, mas a sua criação gráfica, na leitura que você faz escrita, Porque quando qualquer pessoa fala, é impossível falar sem vogal, é impossível articular os sons de uma palavra sem vogal, não há sílabas sem vogal. Mas essas vogais, lá no hebraico antigo, elas não eram escritas, apenas faladas. É uma espécie de intuição. Elas eram inferidas da pronúncia, porque os judeus conseguiam, os israelitas conseguiam depreender qual vogal, essa ou aquela, deveria estar neste ou naquele lugar, nesta ou naquela posição, apenas pelo seu conhecimento linguístico, cultural. O próprio contexto ensejava
né, bacorejava para o judeu ouvinte ou leitor a probabilidade, né, ou a certeza, enfim, de que aquela vogal e não uma outra deveria estar naquela posição e não em outra. É mais ou menos assim que acontecia, tá? Só que século VIII, como eu falei, o povo judeu já estava bastante disperso, ainda muito menos do que hoje, né? Hoje está muito mais, com certeza absoluta, mesmo com a criação do Estado de Israel. Mas enfim, já houve essa preocupação dos maçoretas. Então eles criaram esses sinais, são sinais diacríticos, pontinhos, como bem lembra o Oswaldo Luiz Ribeiro, que parecem cocô de barata no papel. Mas enfim, eles são colocados abaixo ou em cima das consoantes para garantir a pronúncia correta da sílaba, da vogal, por aquele que vier a ler, inclusive o não judeu, inclusive aquele que não é versado, que não entende, não consegue traduzir o hebraico para a sua língua vernacular, sendo inclusive capaz tal pessoa de ler perfeitamente bem todo o texto hebraico, sem contudo conseguir entender o que ele leu. Você pode ler o texto hebraico com as pausas, com as corretas entonações, com os correspondentes fonemas, né? Fazer toda a parte oral da leitura, sem contudo não entender, sem contudo entender qualquer palavra, qualquer significado de qualquer palavra. Por isso que tem aquela famosa pergunta, inclusive na Bíblia: entendes o que lês, né? Entendes o que lês? Se eu não me engano, acho que é no Novo Testamento, se eu não me engano, acho que foi Filipe, aconteceu com o diácono Filipe, eu não tenho certeza, mas enfim, há essa pergunta que até virou título de um livro: entendes o que lês? E está muito ligado a esse contexto, porque no hebraico, mais ainda do que no português ou em qualquer outra língua, é muito assim, perfeitamente comum, é muito possível que você leia tudo, que você leia todo o texto sem contudo entender bolhufas, sem contudo compreender absolutamente nada do que você leu, porque você apenas está oralizando, emitindo sons e não traduzindo, compreendendo, né? Você apenas está proferindo a parte fonética daquelas letras, daquelas palavras, mas você não está traduzindo, entendendo, compreendendo o que você está lendo. Então, por isso que que foi dito aqui pelo autor, né, deste comentário, que o texto original era escrito na língua hebraica sem as vogais. Então eu expliquei para você que depois essas vogais foram colocadas dessa maneira que eu disse para vocês. Bom, a pronúncia exata de YHWH é desconhecida, porém muitos preferem Yahvé ou Yahvé. Essa conclusão está baseada em nomes teofóricos, aqueles que contêm o todo ou uma parte de um nome divino. Esses são os nomes teofóricos. Tem uma nota em Números 31 que explica isso aí. A gente não vai lá agora. Bom, exemplos de nomes teofóricos são Josafá, que é YHWH, Erro, né? Juízes, Shafá. Então, Erro, Shafá, Josafá. Então é um nome teofórico, por quê? Porque contém o todo ou uma parte de um nome divino. No caso de Josafá, contém YHWH, que é o nome completo de Deus, e ainda tem Shafá, né, que significa juizes. Então, juiz de Deus. E Adonias é outro exemplo. Meu Senhor, que em hebraico é Adoni, meu Senhor, é YHWH. Yah, que YHWH você pode, ao modo de corruptela gráfica, você pode sintetizar em JAH, ou no caso aqui é o Yah, né?
traduzido aqui, transliterado para caracteres latinos JAH, mas seria o Yah, Yar. Então esse Yar, ele é uma corruptela de YHWH. Ele é muito em contra disso em Adonias, Josias, Oséias, tudo que termina com Ias é esse Yar, que é a corruptela de YHWH. No caso de Adonias, tem esse Yar e tem também o Adonias. Esse Adoni é meu Senhor. Então são exemplos aqui de nomes teofóricos. Ainda que bem aceita, a pronúncia Yarvé ou Yarvé permanece incerta. A pronúncia permanece incerta. Tem outros nomes teofóricos também, né? Com nomes de deuses gregos, Ísis, né? Zeus, ou até de anjos, Gabriel, né? Miguel, etc e tal. Beleza. Em Êxodo 3,14, Deus refere-se a si mesmo como eu sou. A palavra hebraica original apresenta sou na terceira pessoa do verbo ser, errer, ou errer, alguma coisa do gênero, que parece e soa semelhante a YHWH. Muitos linguistas acreditam que o nome de YHWH é derivado desse verbo, errer. Partindo dessa premissa, apenas uma premissa, alguns estudiosos afirmam que YHWH significa ele é, ele será ou ele faz ser. É pouco provável, entretanto, que Deus intencionasse criar uma etimologia nesses versículos. Dificilmente um nome divino hebraico seria a mera flexão de um verbo, como teria de ser se esse argumento fosse verdadeiro. Então, explicação aqui, esta primeira explicação aqui não cola, não é satisfatória. Você vê aí na tela, no centro da tela, né, o nome de YHWH na escrita hebraica antiga, tá? Era assim que se escrevia. São comuns nos textos hebraicos os jogos de palavras ou trocadilhos. Algumas passagens bíblicas, por exemplo, expressam ideias baseadas em sons similares de palavras no original, geralmente quando Deus é o falante. Esses trocadilhos não pretendiam ser humorísticos, inteligentes ou soar bem aos ouvidos, nem tinham a intenção de divulgar a origem da palavra. Em Jeremias 1, versículos 11 e 12, por exemplo, Deus pergunta a Jeremias o que ele vê, e o profeta responde que ele vê o tronco de uma amendoeira, no hebraico shaked. Deus responde a afirmar estar vigilante, no hebraico shoked, por sua palavra, sua revelação na escritura. Então, é um jogo de palavras, né? Deus pergunta a Jeremias o que você vê, ele diz shaked, aí ele responde afirmando estar shoked por sua palavra, ou seja, afirmando estar vigilante por sua palavra. É como se ele dissesse assim, ó, Deus falasse assim para Jeremias: Jeremias, o que você vê? Ah, eu vejo shaked. Pois é, eu estou shoked pela minha palavra. Eu sou vigilante, eu vigio, eu zelo pela minha palavra. Você não vê shaked? Por isso eu estou shoked. Por isso eu estou vigilante pela minha palavra. É mais ou menos assim o contexto de produção textual, né? Foi assim que foi esse impacto de trocadilho, esse impacto semântico, esse impacto rítmico, né? Porque há uma rima aqui que o escritor inseta na sua escrita original, e você no português você não pega isso aqui. É por isso que o Oswaldo Luiz Ribeiro ele afirma, né, como muitos, que se você não leu no hebraico o Antigo Testamento, você não leu o Antigo Testamento. Mesma coisa o Novo no grego, você também não leu enfim, você não leu a Bíblia, nunca leu a Bíblia se você não leu no original. Talvez seja uma afirmação um pouco exagerada, né? Mas é o que ele fala, e tem uma razão. Tem essas informações aqui, com esta aqui que eu acabei de dar, essas nuances aqui, realmente você não vai pegar na leitura na língua vernacular, só na original.
Esse jogo de palavras não sugere que Shaked, amendoeira, e Shoked, vigilante, sejam termos correlatos. Num ponto de vista semelhante, é possível que a similaridade entre a palavra traduzida por eu sou, DRE, e YHWH, Yahvé, represente um jogo de palavras deliberado, não com a intenção de indicar a origem do nome YHWH, Yahvé. O contexto de Êxodo 3, mais adiante, sugere que a etimologia não era uma ênfase pretendida por Deus. Moisés estava temeroso por sua responsabilidade quando os hebreus lhe perguntassem a respeito da conversa que ele tivera com Deus. Qual é o nome dele? Versículo 13. Então Moisés estava preocupado. Olha, o que eu vou dizer quando me perguntarem quem me mandou? Sua ansiedade sugere que os israelitas eram inclinados ao ceticismo e que eles poderiam estar inclinados a rebaixar YHWH ao mesmo nível de outros deuses, cada um com um nome distintivo. Eu sou quem eu sou era uma afirmação de que YHWH era o único e verdadeiro Deus. Só que assim, aqui também está mal explicado isso aqui, porque não foi a primeira passagem em que o nome Javé foi colocado na Bíblia, né? Antes de Êxodo 3, o nome Javé já aparecera algumas vezes, né? Então assim, isso é a prova de que estamos diante de um texto ficcional ou fictício, ou pelo menos é a prova de que a ordem da escrita, a ordem da disposição, a disposição do texto hebraico, como você vê na Bíblia, não segue rigorosamente a ordem de surgimento, a ordem cronológica de produção de cada texto. Porque se assim fosse, não faria sentido, e não faz mesmo, o povo, Moisés precisar passar para o povo que o nome de Javé é Javé, sendo que antes desse capítulo, Êxodo 3, esse nome já era usado por eles. Esse nome já aparecera várias vezes. Javé já aparecera várias vezes em Gênesis, por exemplo. Então, não fica muito assim, não faz sentido algum. Não, a gente já viu aqui, né, nos últimos vídeos, que várias coisas em Êxodo 3 não fazem sentido. Não vou repetir tudo. Volte aí nos vídeos que você vai ver. Bom, aí ele continua. Em época tão antiga quanto o período do Segundo Templo, que se segue ao retorno de Israel do exílio, o nome YHWH começava a ser considerado tão santo que sua pronúncia em público passou a ser proibida. Quando os leitores passavam pelo nome dele, substituíam-no pelo termo Shema, do aramaico o nome, ou Adonai, do hebraico meu Senhor. Então, Shema Israel, né? Aquela expressão Shema Israel, mas isso no aramaico, o nome. Ou Adonai também, que significava meu Senhor. Seguindo a convenção do judaísmo, que usava a expressão meu Senhor, ou seja, Adonai, quando passava pelo nome divino, os tradutores, quando passava aqui, é quando passava os olhos, entendeu? Na hora da leitura, em vez de ler YHWH, ou Yahvé, ou Yahvé, alguma coisa assim, eles liam Adonai quando eles se deparavam com o Tetragramaton. Bom, seguindo a convenção do judaísmo, que usava a expressão meu Senhor quando passava pelo nome divino, os tradutores judeus da Septuaginta, antiga tradução grega do Antigo Testamento, traduziram o nome divino YHWH por Kyrios, termo grego para Senhor. Essa tradição foi adotada em várias traduções modernas, nas quais YHWH é traduzido por Senhor, geralmente em versalete com um S maiúsculo. Por isso que a gente vê muito isso nas Bíblias, né? Já vimos várias aqui no nosso canal, realmente, no caso aqui de Êxodo 3 e também fora, em outros capítulos, quando você tem no original o tetragrama YHWH, ou a Bíblia, por exemplo, Bíblia de Jerusalém, vai traduzir por Yahvé, ou
se for, por exemplo, a Bíblia textual, vai manter o tetragrama YHWH, ou determinada Bíblia, por exemplo, a Almeida, a série Almeida, vai trazer Senhor em versalete com S maiúsculo, ou a Bíblia, o Antigo Testamento judaico, né, vai trazer Adonai mesmo, tá? Ou ainda você vai ver qualquer outra variação, como Javé, como você vê, por exemplo, na Bíblia Edição Pastoral, Javé, né? Ou alguma variação assim do gênero, tá? Tudo isso, na verdade, essas traduções derivam do original YHWH. Você também vê Jeová, por exemplo, se não me engano, na Almeida Corrigida e Fiel, Jeová. Mas é tudo maneiras de traduzir, formas, opções tradutórias do tradutor quando ele se deparou com um tetragrama. Quando você vê Deus, por exemplo, aqui mesmo em Êxodo 3 ou em outros, você pode estar diante não de YHWH, mas de Elohim. Aí ele coloca Deus na hora de traduzir, ele coloca Deus, ou mantém Elohim mesmo em algumas dessas traduções que privilegiam, por exemplo, o texto hebraico, né? A leitura hebraica do texto. Mas só para deixar, então, frisar bastante aqui, quando você vê Senhor, esse Senhor em versalete com S maiúsculo, é por influência mais, essa opção por Senhor, para traduzir o tetragrama, é por influência maior do grego, da Septuaginta, que influenciou muito mesmo, demais, todas as traduções dela para cá, ou seja, que existem, né? A Septuaginta, ela inclusive foi a versão adotada pelos evangelistas, não foram os manuscritos hebraicos, né? Eles usavam também, mas a principal, a mais usada pelos próprios evangelistas, pelos próprios discípulos de Jesus e a igreja primitiva, foi a Septuaginta. Bom, então esse foi o primeiro card interativo, card informativo aí, do capítulo 3º da versão NVI arqueológica. Como o vídeo já passou de 20 minutos, eu vou dividi-lo em mais um vídeo para a gente voltar com esse card aqui, ó, os nomes de Deus, tá bom? Fazer uma pausa aí para o vídeo não ficar extenso. Até a próxima, se Deus quiser.